Olá meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e hoje é dia da nossa dica jurídica. E a nossa dica jurídica de hoje refere-se ao artigo 486 da CLT, que tem circulado pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por todos os meios aí de comunicação, visto a pandemia da Covid-19. Então nós vamos ler aí, está à sua direita, o que tem circulado. Empreendedores, empresários e comerciantes, fiquem tranquilos, o prefeito e o governador pagará a conta. E está lá, artigo 486 da CLT. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por atos de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Falou com o seu advogado hoje? Então este é o, digamos assim, esse folder, essa tirazinha que tem circulado aí nas redes sociais. Então vamos lá, vamos explicar o que significa isso, se isso realmente é verdade, se é o governo que vai pagar. Salvo engano, isso foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá, vamos desde o começo, Então isso aí é a teoria do fato do príncipe. Teoria do fato do príncipe, E isso vem lá do direito administrativo. Então é um termo utilizado para designar o quê? Uma ação governamental, um ato do poder público. Então ele vem lá do direito administrativo e também da disciplina de contratos, no direito administrativo, mas também ele pode ser utilizado tanto no direito civil e também no direito trabalhista. Então essas ações do poder público, elas podem tornar o contrato oneroso ou até impossível de ser cumprido, certo? Então é uma situação, digamos assim, imprevista. Algo, por exemplo, como esta pandemia. Mas será que, do jeito que está falando ali, é aplicado esse fato do príncipe, que tem esta nomenclatura? Vamos colocar aqui, eu vou até ler para vocês. Essa nomenclatura fato do príncipe é uma referência à notável obra de Maquiavel, O Príncipe, esta obra, escrita na Itália renascentista do século XIX, em que se aborda a presença de um Estado forte, sugerindo que as atitudes do governante nos seus domínios são legítimas para manter-se como autoridade. Então essa teoria surgiu na medida que tais atitudes do poder público, no caso do príncipe, podem tomar um contrato já existente excessivamente oneroso a uma das partes, ou mesmo impossível de ser cumprido, como eu disse. Então, se nós pegarmos aí este artigo ao pé da letra, uma pessoa foi mandada embora diante desta pandemia, podemos culpar o governo por isso, Então, o que tem acontecido na justiça, Este artigo aí ele tem que ser aplicado com muito cuidado. Então não é assim, não é o empregador, ele vai mandar embora, o trabalhador, o colaborador, e tudo vai ficar a cargo do governo. A gente pode ver bem esse artigo 486 aí, que ele fala de questão de indenização. A gente pegar lá no meio dele, nós vamos ver assim, prevalecerá o pagamento da indenização. Então, vamos poder jogar isso aí para o quê? Para as verbas de natureza indenizatória. Por exemplo, os 40% sobre o fundo de garantia, Mas, o que acontece? O trabalhador, ele vai lá ajuizar a ação, certo? Ele não vai poder ajuizar essa ação diretamente contra o ente público, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, certo? Não, ele vai ajuizar uma ação contra o trabalhador diretamente e o trabalhador, ele vai ajuizar uma ação diretamente contra o empregador, O trabalhador ele vai ajuizar uma ação contra o empregador, certo? E o empregador, na sua defesa, ele vai invocar essa teoria, A teoria do príncipe, do fato do príncipe, invocando aí a responsabilidade do governo
federal, estadual ou municipal, por algum decreto, certo? Que, vamos dizer assim, impossibilitou totalmente, né? Totalmente a sua atividade econômica, a sua atividade, o seu serviço, né? O seu labor, né? Então, ele não pôde mais abrir as portas, né? Então, vamos aqui até dividir, né? Se a gente pegar os decretos municipais da maioria dos municípios, quase todas as empresas elas podem funcionar no sistema drive-thru ou até mesmo no sistema de delivery. Então, assim, não estão paralisadas totalmente. Há muitas decisões contrárias atualmente sobre essa questão de que vai ser o governo federal, vai ser o governo estadual ou municipal que vai pagar essa despesa, né? Essas verbas rescisórias, por exemplo, verbas rescisórias que na maioria tem natureza salarial, né? Então natureza não indenizatória. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com a aplicação desse artigo 486 aí, e na medida do possível o empregador deve arcar com os custos trabalhistas, né? Mas caso a caso, pode ser invocado pela defesa, né? No caso de uma eventual reclamação trabalhista pelo empregado contra o empregador, pode ser invocado este fato do príncipe, visto, se for o caso, uma paralisação total das atividades. A pessoa não pode não entregar o seu produto por delivery, nem drive-thru. As portas estão fechadas realmente, certo? Então, isso vai ser também de entendimento tanto do juiz de primeiro grau, quanto do juiz de segundo grau e quanto do juiz lá em Brasília, no TST, por exemplo. Aqui nós estamos falando sobre o direito trabalhista, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí, certo? A compreender um pouquinho esse artigo 486, que do jeito que está aí, não é uma coisa que o governo, o prefeito, ou o governador do estado vai pagar e vai arcar com tudo isso aí. Mas sim, no caso de uma eventual reclamação trabalhista, certo? Quem tem que invocar isso aí é a parte da empresa, né? A defesa, certo? Não se recomenda-se que a empresa não pague, mas se não tiver condições de pagar as verbas rescisórias, as verbas de natureza indenizatória, né, no momento exato de quando o reclamante, né, o autor, o trabalhador entrar com a ação, pode ser invocado esta teoria a fim de aplicar a responsabilização do Estado, do Estado no geral, né, que são os entes federativos, governo federal, governo estadual, o municipal, quem emanou o decreto, né, promulgou, publicou esse decreto, né. Então, assim, temos que ter muito cuidado com este artigo 486 do CLT. Repito, responsabilidade do empregador em pagar as verbas rescisórias, né, de natureza trabalhista, certo? É obrigação do empregador. Indenizatória, se a gente for ver esse artigo 486 aí, poderia ser de responsabilidade dos entes federativos, invocando isso pela defesa. Não vamos dizer que isso é uma coisa certa, vai depender de caso a caso. Por fim, um pedido de uma pessoa para que eu colocasse aí sobre a questão da antecipação do 13º salário, né, o 13º. Ainda isso não foi aprovado, me parece que até amanhã, o dia 25, isso vai ser verificado, né, através da aprovação do orçamento de 2021, para que sejam antecipado primeira e depois segunda parcela do 13º e com as respectivas datas. Então temos que aguardar ainda. Obrigado por vocês terem me acompanhado aí, certo? E até a próxima quarta-feira. Um grande abraço.